A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje, irmãos, eu gostaria de dar uma palavra, tendo como exemplo o Silvio Santos, um brasileiro que é exemplo para nós. Todo mundo sabe da trajetória da vida do Silvio Santos, da sua trajetória como comunicador, da trajetória como homem da televisão. E muitos sabem da sua trajetória como pai de família, como marido. Mas nós cristãos, nós temos que se espelhar em uma coisa muito mais importante do que comunicação. Nós temos que se espelhar no caráter. E muitas pessoas às vezes não conseguem falar do caráter de Silvio Santos, porque às vezes a pessoa não tem moral para isso. Nós deveríamos ter político falando que o exemplo que o Silvio Santos nos dá é o exemplo de caráter. Mas muitos políticos nem podem falar de caráter porque não tem caráter. E a trajetória de vida de muitos políticos é uma vida de sujeira, uma vida de falcatrua, uma vida de desonestidade. E como que vai poder chegar e falar de caráter, de honestidade, se o histórico de vida da pessoa é um histórico podre, um histórico sujo? Mas existem muitos brasileiros e até muitos políticos e muitos comunicadores honestos, assim como foi Silvio Santos. E nós cristãos temos que se espelhar no caráter de Silvio Santos. Nós sabemos que, por último, Silvio Santos ele estava indo na igreja evangélica, a família estava indo na igreja evangélica, e nós sabemos que Silvio Santos morreu com Cristo. E quem morre com Cristo é promovido a ter uma vida ainda melhor do que essa que a pessoa tinha na terra. Se você acha que o Silvio Santos tinha uma vida boa, por ter dinheiro, por ser rico, por ser milionário, por ter todas as coisas que o dinheiro pode comprar, eu quero dizer para vocês que aonde ele está agora ainda é melhor do que tudo isso. Nós sabemos que aonde ele está, agora não existe doença, não existe enfermidade, não existe choro, não existe noite, não existe trevas, mas existe a luz do Senhor. A luz do Senhor está com ele, está na presença de Deus. Em espírito, Silvio Santos já está com Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus, aonde nós ou seremos arrebatados no arrebatamento, ou então, se morrermos com Cristo, estaremos aguardando a volta do Senhor Jesus para podermos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens e podermos estar eternamente com Ele. Mas eu gostaria de falar do caráter de Silvio Santos, que nós, brasileiros, precisamos nos espelhar. Silvio Santos não precisou roubar para ser rico. Silvio Santos não precisou ser desonesto para ser rico. Silvio Santos não precisou mentir para ser rico. Silvio Santos não precisou puxar tapete de ninguém para chegar onde ele chegou. E é nisso que nós temos que nos espelhar. Sermos vitoriosos na nossa vida, sem roubar, sem mentir, sem ser desonesto, sem puxar o tapete dos outros, sem fazer maldade para as pessoas. Nós precisamos vencer na vida, assim como Silvio Santos venceu, através do trabalho, através do estudo, através da qualificação. Silvio Santos não chegou aonde ele chegou sem ter trabalhado, estudado, se qualificado. E é isso que nós precisamos fazer. Porque tem muito evangélico que pensa que as coisas vão cair do céu. Tem muito evangélico que pensa que dar uma oferta de sacrifício na igreja vai mudar a vida dele. O que muda a vida de uma pessoa é trabalho, estudo, qualificação.
levantar cedo, trabalhar, ser honesto. E Silvio Santos conseguiu tudo isso através de um caráter irrepreensível. E nós sabemos que ele tinha princípios judaicos. E o que é ter princípios judaicos? Conhecer a Bíblia. Silvio Santos conhecia a Bíblia. Se você acha que Silvio Santos era um homem inteligente, era um homem sábio, saiba que essa inteligência, essa sabedoria veio da Bíblia, veio da palavra de Deus. E todo homem que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, tem sabedoria, não apenas para conhecer a palavra de Deus, mas principalmente para praticar a palavra de Deus. E nós vemos que Silvio Santos praticava a palavra de Deus. Olha os testemunhos que nós vemos de tantas pessoas que ele ajudou, de tantas boas obras que ele teve. E outra coisa, Silvio Santos morreu, e qual que é a dívida que ele deixou para a família? Não tem dívida nenhuma. Todas as contas estão em dia. Tudo pago. Por quê? Porque foi um homem que viveu a vida inteira honestamente. Se você nunca viu escândalo financeiro na vida de Silvio Santos, você nunca viu ele devendo impostos, você nunca viu ele fazendo falcatrua, você nunca viu ele metido em malandragem, até tentou entrar para a política, mas Deus não permitiu. E Deus não permitiu que Silvio Santos entrasse para a política para não sujar a honra do nome dele. Porque ele ia entrar no meio de sujeira. Ele ia entrar no meio de um lugar onde iria sujar o histórico de honra, de honestidade que ele tem. E Deus não permitiu nem que ele entrasse na política para não sujar a honra e nem o nome desse homem, chamado Cenoura Bravanel, Silvio Santos. Então, irmãos, Silvio Santos não foi só um exemplo de homem brasileiro, de comunicador, mas Silvio Santos foi um exemplo de cristão. E a Bíblia diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Cada vez ter mais o caráter de Cristo, cada vez ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E como que nós vamos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo se nós somos caloteiros, se nós não pagamos as nossas contas, se nós somos mentirosos, se nós puxamos o tapete das pessoas, se nós fazemos maldade para as pessoas, se nós não temos exemplo de cristão, exemplo de amor, de misericórdia, exemplo de gratidão. Vemos ali que o Silvio Santos deu casa para pessoas em gratidão, a pessoas que ajudaram ele quando ele começou. Gratidão é uma coisa linda. A gente poder agradecer as pessoas que um dia nos ajudaram, porque a nossa vida é como uma roda gigante. Hoje nós estamos em cima, amanhã nós podemos estar embaixo. Todo mundo passa por essa roda gigante da vida. E quando nós estamos embaixo, são pessoas que vão nos ajudar. São pessoas que vão estar ao nosso lado, porque quando nós estávamos em cima, nós também ajudamos essas pessoas. Então, que a gente possa levar de Silvio Santos o exemplo de caráter, o exemplo de honestidade, o exemplo de homem fiel a Deus, o exemplo de homem obediente a Deus, o exemplo de um homem que conhecia a palavra de Deus, e não só conhecia, como praticava, e levou a família dele a também ser cristã, a família dele também a servir a Cristo. Olha o exemplo dos filhos, olha o exemplo das filhas, olha o exemplo da família. E da onde que veio esse exemplo? Veio do pai. E nós que somos pai, que exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Que referência de exemplo tem o nosso filho e a nossa filha de nós? Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Porque Silvio Santos foi um exemplo de pai, Silvio Santos foi um exemplo de marido, Silvio Santos foi um exemplo de homem de Deus. E nós? Que exemplo nós estamos sendo para a nossa família? Que exemplo que nós estamos sendo para a nossa esposa, para os nossos filhos, para as nossas filhas?
Quando a nossa família olha para nós, o que elas conseguem ver? Conseguem ver um homem que fala palavrão, conseguem ver um homem que bebe, um homem que fuma, um homem que usa droga, um homem que não tem caráter, um homem que não paga suas contas, um homem desonesto. É isso que a nossa família vê? Ou consegue ver em nós um homem assim como era Silvio Santos? E nós cristãos, nós precisamos não ser parecidos com Silvio Santos, mas ser parecidos com Jesus Cristo. Precisamos ser ao máximo parecido com Jesus Cristo, porque nós somos testemunhas de Cristo. E quando as pessoas olham para nós, nós precisamos ser uma Bíblia aberta para as pessoas. E qual é o testemunho que as pessoas estão tendo de nós? Nós que somos cristãos, nós que somos pastores, nós que somos obreiros. As pessoas vão chegar na nossa casa e vão ver uma lata de cerveja na nossa casa. As pessoas vão chegar na nossa casa e vão ver um mau testemunho da nossa família, um mau testemunho das nossas palavras, um mau testemunho de vida de cristão. Que exemplo que nós estamos dando dentro da nossa casa? Será que nós podemos abrir a nossa casa para que as pessoas entrem e vejam que realmente nós somos cristãos e que nós somos dando exemplo de cristão e que somos testemunhas de Cristo? Como é que está a nossa vida? Porque tem gente que escandaliza o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que envergonha o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua desonestidade. Tem gente que envergonha o Evangelho de Jesus Cristo. E Silvio Santos, ele nunca envergonhou o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas das vezes eu vi ele falando no nome de Deus, no nome de Jesus, até por ele ser judeu, mas ele não apenas falava de Jesus, mas ele dava exemplo de cristão, exemplo de judeu, exemplo de um povo aonde o Senhor Jesus Cristo nasceu, porque Silvio Santos veio de sangue judeu. Então, irmãos, que o exemplo do Silvio Santos para nós não seja só comunicação, não seja só o programa, mas seja o exemplo de caráter de honestidade, caráter de marido, caráter de pai, caráter de cristão, caráter de pessoa honesta, caráter de pessoa trabalhadora, caráter de pessoa que estudou, caráter de pessoa que se qualificou, caráter de pessoa que lutou pela vida, que começou do zero e chegou aonde chegou sem nunca precisar ser desonesto, sem nunca precisar roubar, sem nunca precisar mentir, sem nunca precisar fazer nenhum tipo de falcatrua. É isso que nós temos que levar de exemplo do Silvio Santos. E muito mais do que isso, andarmos dentro dos princípios, dos ensinos de Jesus Cristo. Porque se Silvio Santos era tudo o que ele foi porque ele seguiu os ensinos de Jesus Cristo. E uma pessoa que segue os ensinos de Jesus Cristo, dificilmente você vai ver essa pessoa na roda dos escarnecedores. Uma pessoa que segue os princípios de Jesus Cristo, dificilmente você vai ver essa pessoa escandalizando o Evangelho com um copo de bebida na mão. Quem segue os princípios de Jesus Cristo, dificilmente você vai ver vivendo uma vida de mentira, uma vida de desonestidade, uma vida de malandragem. Dificilmente você vai ver uma pessoa que segue os princípios de Jesus Cristo numa vida desonesta, sem caráter, sem princípios. Então a mensagem que eu quero deixar como pastor é que a gente olhe para a vida desse brasileiro chamado Silvio Santos,
Mas olhe para a vida dele como homem cristão. Olhe para a vida dele como pai, como marido, como exemplo de empresário, como exemplo de homem de Deus. É esse memorial que nós precisamos ter de Silvio Santos. O memorial de ter, na passagem que ele teve pela terra, de ser testemunha de Cristo, de ser testemunha do Deus de Israel, de ser testemunha do povo judeu. Ele é a testemunha do povo judeu no Brasil. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, você que vive uma vida tudo errada, como pai, como marido, como cristão, que essa palavra toque no teu coração e que você mude de vida, que você mude de comportamento, que você mude de atitudes, que você mude de palavras, que você mude de maus hábitos, para que se um dia a gente se despedir nessa terra, quando as pessoas olharem para a nossa vida, e principalmente olharem para a nossa vida enquanto nós estamos vivos, consigam ver em nós o caráter de Cristo. Consigam ver em nós que somos testemunhas de Cristo. Porque as nossas palavras, as nossas atitudes falam muito mais alto do que a nossa pregação num púlpito. As nossas palavras, as nossas atitudes falam muito mais alto do que a gente falar da Bíblia, falar de Deus, falar de Jesus e não viver nada disso. Então, que o exemplo da vida de Silvio Santos seja para nós uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de maus hábitos, e que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito mais do que seguir o caráter de Silvio Santos, seguir o caráter e os ensinos de Jesus Cristo. Amém? Essa mensagem que eu, pastor Gil Ferraza, gostaria de deixar em homenagem a Silvio Santos e a todos os cristãos que nesse momento estão acompanhando esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos. Um grande abraço do pastor Gil Ferraza e de todos os obreiros da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.